estão? Hoje eu quero falar sobre a espiritualidade de um modo diferente, um modo que possa, de certa forma, dar uma orientada a você. Vamos lá. Eu estou aqui no meu sítio e, diante do que eu estou ouvindo, né, diante de tudo, eu comecei a ver como é o ser humano no mundo espiritual. Né? O ser humano no mundo espiritual, o ser humano no mundo físico. E uma das coisas que eu consegui observar, gente, é quando nós cultivamos a planta. A gente é como a planta. O mundo espiritual nos ensina a ser como uma planta. E quando nós se dedicamos a uma planta, a gente começa a entender que a gente não tem pressa que aquilo ocorra o mais rápido possível. Isso é um dos problemas mais raros, né, que as pessoas têm hoje no mundo espiritual e no mundo físico. De querer tudo naquela hora, de querer tudo, né, no instante. E quando a gente começa a cultivar a planta, a gente vê que a planta não tem, a gente não coloca tanta expectativa naquilo. A gente entra no modo do silêncio. A gente começa a se conhecer. A gente começa a ver que a espiritualidade ela tem que ser vivida de uma forma mais coerente. E isso eu comecei a observar. O quanto nós aprendemos com a planta. Quando você ganha a planta de um parente, de um amigo, de um filho, de uma filha, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Quando você compra uma orquídea ou uma planta normal, não precisa ser uma planta, uma laranjeira como essa, um pião roxo, um comigo ninguém pode, plantas espirituais ou plantas tradicionais. Você vê que ela vai brotando, ela vai. E para crescer, o que é que ela precisa? Cultivar. Então o exemplo de hoje é, por que você não aprende a ter a paciência da planta? E quem gosta de planta, certamente aprendeu com o silêncio, aprendeu a esperar. Porque quando você começa a cultivar a planta, você começa a aprender com ela que o tempo dela é o tempo dela. Ela vai crescer devagar. Ela vai brotar suas flores no momento, no período, na estação correta. Por que eu estou trazendo esse tema, essa associação ao mundo espiritual com a planta? Porque muitas vezes eu venho aqui no meu sítio e até na minha própria casa e na rua, eu olho que aquela planta era pequena, ela começa a crescer com o tempo. 2 meses, 3 meses, um ano. E você tem paciência de cultivar aquela planta. Você tem paciência de cultivar para ver se realmente aquela planta tá sendo bem, né, bem cultivada. O mundo espiritual também é assim. Então, a pressa, como dizia minha avó, é inimiga da perfeição. A pressa, quando você tem pressa. Quando eu faço um trabalho, eu fiz um trabalho espiritual, você está apressado. Olha a tua planta. Começa a ter planta dentro de casa, começa a ver a planta como uma energia da tua vida. Porque quando você começar a ver a planta, as tuas orações, as tuas dificuldades, você vai ver que a planta ela vai crescendo, ela vai tomando forma aos poucos. Do mesmo jeito somos nós. Quando você procura o mestre água, você quer que a coisa seja imediata, vai para a tua planta. O desafio de hoje, nesse vídeo, é cultive uma planta e começa a analisar como ela cresce. Comece a analisar como a planta germina, como ela tem paciência. E quando você fica do lado da planta, quando você começa a cuidar da planta, você começa a cuidar de você. Você começa a cuidar das suas dores, do seu passado, você esquece do problema. A planta nos ensina a ter paciência. A planta nos ensina a ter respeito pelo tempo. A planta, ela ensina a ter silêncio. Você conversa com a planta, você pode conversar com a planta.
Eu me apaixonei por plantas há pouco tempo e através dela eu fui vendo que o mundo espiritual é muito parecido e o mundo físico. O nosso dia a dia querer as coisas rápidos. Às vezes nós queremos aquilo para ontem. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma namorada, eu quero... E às vezes você vai atrás de alguma pessoa para resolver aquilo rápido e aquilo não é resolvido. E você não entende como é o sistema do mundo. Então que esse exemplo venha para você nesse vídeo. Que o exemplo da planta seja o exemplo de cautela em profissão, na sua vida, no seu lado amoroso, no seu lado sentimental, no seu lado físico. Isso fez com que eu aprendesse que tudo tem seu tempo, cada tempo no seu tempo. A planta é o maior ensinamento que nós temos. Aprenda com ela. Ela vai te ensinar a você se autoanalisar, se autoconhecer. Quando eu comecei a cultivar as minhas orquídeas em casa, quando eu comecei a cultivar os minhas espadas de São Jorge, que são muitas, meus peão roxo, meus comigo ninguém pode, minhas roseiras, e algumas plantas que eu tenho em um terreno, aguando, vendo a fruta, vendo aquela fruta sendo tirada, eu comecei a ver que há um tempo para tudo nesse mundo, então a gente precisa confiar. Como eu estou aqui para você confiar em mim. Se você confia no que eu faço no mundo oculto espiritual, nos meus trabalhos espirituais para você. E se você também confia em você, seja como a planta. Tenha paciência. Ela sempre está no silêncio. Sempre tem plantas que recebem mais sol, tem planta que recebe menos sol, tem planta que está no ar livre, tem planta que é cultivada dentro de casa. Mas todas elas têm um fundamento. Elas são silenciosas. E quando você cultiva, quando você coloca um bom adubo, começa a procurar como cuidar de uma planta. Compra uma planta para você. Ou pede de presente a alguém. Ela vai te curar de tanta coisa. Com ela tu vai aprender a ter paciência e esperar. Com ela tu vai aprender a administrar teus bens financeiros. Com ela você vai aprender que o mundo espiritual trabalha como a planta. Tá vendo esse pé de laranja aqui? Ele era bem pequeno. Ele cresceu. Aqui tem um pé de coco. Aqui tem uma roseira. Aqui está cheio de espada de São Jorge. Aqui tem um gramado. Mas não era assim, era terra batida. Então eu tive paciência quando eu comprei, coloquei, quando eu ganhei presente de mudas. Eu tive paciência. É essa paciência que você deve ter com você. No mundo espiritual, nos trabalhos com o Mestre Água. Na tua vida espiritual, na tua vida diária. É a paciência com teu esposo, é a paciência com tua esposa, é a paciência com teu filho. É você se silenciar. Tirar esse fardo e jogar sobre você. Esse fardo é que acaba. Esse fardo é que destrói o ser humano. Então hoje, essa associação da planta com você. Se você gostou desse vídeo, na TV Iago Duran, esse canal bacana nessa TV fechada, compartilhe para as pessoas que querem mudar de vida com essa fórmula de planta e vida. Muito obrigado e aguardo você em outras oportunidades. Forte abraço. E para finalizar, seja como uma planta. E olhe, meus trabalhos são poderosíssimos. Se você cultivar os meus trabalhos como cultiva uma planta, você vai ter resultados. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo e dos meus conteúdos. Se gostar, compartilhe, deixa o like. E acredito que esse vídeo vai mudar a tua vida. Como muitos que estão vindo por aí. Eu disse a você que ia mudar alguns conteúdos. Não agressivo, mas espiritual e muito produtivo no mundo oculto e no mundo físico e no teu dia cotidiano. Até mais.